De acordo com aquilo que a gente aprende em boa parte da cristandade evangélica brasileira e também norte-americana, a igreja se encontra com Jesus bem antes, no arrebatamento. Por que então que o Apocalipse 21 registra que ela desce depois do juízo final? Como conciliar essas duas realidades? Você já adivinhou, né? Mais uma vez o Vejam Só vai fazer a confrontação entre a interpretação dispensacionalista e uma outra interpretação. E hoje nós temos o privilégio de termos aqui um pós-milenista autêntico, né? Vamos ouvi-los e tirar as nossas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mais uma edição do programa Vejam Só. E você já entra no site para votar na enquete e participar dos sorteios, inclusive do brinde que a Agrade vai mandar para você. www.vejamsó.com.br. Antes de apresentar os convidados, hoje os dois convidados vêm de fora de São Paulo. Dois convidados especialíssimos para falar de um tema tão especial como esse, você não pode perder. Estamos recebendo hoje, lá do Rio de Janeiro, o bispo Hermes Carvalho Fernandes, que tem uma extensa folha corrida de serviços para a Igreja do Senhor Jesus e que, entre outras características, é doutor em escatologia e em ciência da religião. Ele é o líder da Igreja Reina, lá no Engenho Novo, que fica no Rio de Janeiro, a igreja que ele pastoreia, e ele é o líder da denominação também. Paz e graça, bispo Hermes, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Hebe, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui e dar a nossa singela contribuição a um debate de tão grande relevância. Eu é que agradeço a presença do senhor. Onde é que fica a Igreja Reina, lá no Engenho Novo? Qual é o endereço? Fica na rua Visconde de Santa Cruz, 226, ao lado do Hospital Vital, próximo ali da Barão do Bom Retiro, 24 de maio, e com cultos sempre aos domingos, segundas, quartas e sextas. E nós temos as portas sempre abertas para receber as pessoas com carinho, não importando o credo que professem, para lhes tratar com o amor que elas merecem. Muito obrigado pela presença do senhor. O bispo Hermes é o nosso pós-milenista de plantão hoje. E representando os dispensacionalistas, recebemos hoje, estreando no Vejam Só também, o pastor José Carlos de Lima, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Ipiranga. Paz e graça, pastor José Carlos, tudo bem? Paz do senhor, pastor, muito prazer. Para mim é um orgulho participar com o irmão aqui, companheiro do pastor, né? E a gente apresentar um pouco da visão dispensacionalista a esse respeito, porque o tema é oportuno e nós estamos, parece que, no fechamento de um período de tempo, né? E nós esperamos que Deus nos dê graça para apresentar aquilo que há na palavra de Deus da melhor maneira possível. Muito bom. O senhor veio muito bem acompanhado, né? Do irmão Elias. Pastor Elias Soares é uma benção, né? É o pastor Elias. Aliás, faz tempo que ele não vem, né? Ele tem que voltar aqui. Paz Ele e vai graça, voltar, pastor Elias. vai voltar sim. Qual que é o endereço da igreja que o senhor pastoreia, pastor José Carlos? Pastor, nós estamos colaborando na Igreja Assembleia de Deus, lá na rodovia Quintino de Lima, número 200, ali na cidade de São Roque, terra do vinho, no interior de São Paulo, né? E também no bairro do Guaçu, na rua Bahia, 178, na Igreja Novo Israel, dando estudos todas as quinta-feiras, né? Muito obrigado pela presença Amém. do senhor. Obrigado. Ambos os convidados vieram de fora de São Paulo, então você vai ouvi-los com muita atenção. Eu vou pedir então ao bispo Hermes que, como a gente quase nunca tem aqui pós-milenista, é uma definição, uma posição que muitos dos nossos telespectadores não conhecem, não sabem direito o que é. Então o senhor vai explicar em rápidas palavras, né, o que é o pós-milenismo, a posição que o senhor vai defender. Vou pedir ao pastor José Carlos que explique qual a posição que ele vai defender também, e a partir do próximo bloco a gente vai rachar o pau. Rachar o pau no bom sentido. Bispo Hermes, o que é o pós-milenismo? Bem, existem três interpretações envolvendo a volta de Jesus e o chamado milênio, né? Tem a interpretação pré-milenista, que é a que acredita que
Jesus tem que voltar para então dar o pontapé inicial no chamado milênio. O milênio seria aquela etapa da história em que a humanidade alcançaria o seu tempo áureo, né? O apogeu. Para o amilenista, o milênio seria apenas uma figura de linguagem, não deveria ser entendido literalmente. E para o pós-milenista como eu, o milênio, ele já começou. Quer dizer, alguns acreditam que ele já começou no momento em que Jesus ascendeu ao céu e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ordenando à igreja que discipulasse as nações. E o pós-milenista acredita que a partir daí há um progresso na história, há uma evolução. Isto é, o evangelho, ele vai eventualmente conquistar as nações. Estas se renderão a Cristo antes do seu retorno. Então, quando Jesus vem, ele não vem raptar a igreja secretamente, ou ele não vem inaugurar esta era chamada milênio. Na verdade, ele vem finalizar o milênio e dar início ao chamado estado eterno. Muito obrigado. O senhor é professor? Quisera eu. É sim. Tem que ser, porque é o poder de síntese. Brincadeira. Muito obrigado, bispo. Eu que agradeço. E, pastor José Carlos, no dispensacionalismo, como é que esses eventos são vistos e ensinados? Nós temos a posição literal do que está escrito. Quando Cristo arrebata a igreja, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo encerra no versículo 18, dizendo: consolai uns aos outros com essas palavras, após falar da ressurreição dos mortos, do arrebatamento dos vivos. E quando você pega este capítulo, juntamente com 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, onde ele também trata do mesmo momento do arrebatamento. Nesse momento você tem o seguinte: a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, mas, como ele diz, vos direi um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse é o ponto de vista dispensacionalista, que nós entendemos que o Senhor Deus, no cumprimento de Daniel, capítulo de número 9, do 24 ao 27, as 70 semanas proféticas, nós temos ali a última semana que ainda não se cumpriu e que só é possível se cumprir com a ausência da igreja de Cristo aqui. É aí que nós defendemos o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, essa última semana é uma semana de anos. Uma semana de anos. São 7 anos. 7 anos. Muito bem. Então, o arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses 4, inaugura essa semana. Isso. Dar-se ao pontapé inicial, né? Do período da grande tribulação. Volta depois. Depois, no final, né, a parousia de Cristo, no final, com a igreja glorificada para o julgamento das nações e prender Satanás por 1000 anos e iniciar o milênio da paz. Essa é a nossa visão, né? Que ele vai reinar durante 1000 anos lá em Jerusalém. Isso. Perfeito. Muito bem. Agora, vou pedir aos dois que respondam em breves palavras, responda a pergunta tema em breves palavras, porque a partir do segundo bloco a gente vai esmiuçar essa questão. Bispo Hermes, lá em Apocalipse 21 está escrito que a noiva de Cristo só desce do céu depois do juízo final. Por quê? Bem, eu acho que não é possível fazer uma leitura nem literal, nem cronológica do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro de símbolos, do início ao final. Se você for fazer uma leitura literal, você vai acreditar em monstros emergindo do mar com várias cabeças. Então, o livro de Apocalipse era um livro subversivo e que foi destinado a 7 igrejas que existiam de fato. Só que havia o risco dele ser interceptado pelas autoridades. Então, João resolveu escrever usando uma linguagem que era uma linguagem comum aos judeus. Não é o único livro que segue essa linguagem apocalíptica, nós vamos encontrar vários outros, e uma linguagem cifrada. Então não é possível fazer uma leitura ao pé da letra, como por exemplo isso que o senhor colocou. Como é que pode o juízo final acontecer num capítulo e a igreja voltar com Jesus no outro capítulo? Quer dizer, o que está acontecendo?
Então não dá para seguir uma cronologia. E eu creio também, pastor Heber, que a Nova Jerusalém, como o senhor disse no início, é uma figura da igreja, é o próprio Cristo. Portanto, se a igreja está aqui, e ela tem origem divina, né? Jesus disse, vós não sois deste mundo, assim como o Pai me enviou, eu enviei a vós. Então a igreja é enviada do céu à terra, nós somos essa Nova Jerusalém. Então eu tomo a liberdade de dizer que esse capítulo da Nova Jerusalém já se cumpriu através da igreja. Não literalmente, mas já se cumpriu a partir do momento em que a igreja se torna um ente histórico e que aqui está para cumprir um propósito, discipular as nações. E a prova disso, por exemplo, para quem acredita que a Nova Jerusalém só acontece no estado eterno, por favor me explique por que dos muros. Porque as cidades só eram muradas quando havia um perigo iminente, quando o inimigo poderia invadi-la. Mas se o inimigo já foi lançado no lago de fogo, não há mais inimigos em potencial, para que os muros? Então é simbólico, e os muros aqui, como diz lá, se eu não me engano, em Zacarias, é a nossa salvação. Nós somos uma cidade murada, a cidade no monte. Lembra quando Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte? É essa cidade. A igreja é a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Muito obrigado. E a referência de Zacarias, se não me falha a memória, são muros de fogo, né? Muros de fogo, Muros é de verdade. Fogo. Muito bem. Pastor José Carlos de Lima, o bispo Hermes expôs o pensamento dele, agora o senhor vai expor o pensamento do senhor sobre o fato de a noiva de Cristo descer depois do juízo final. E aí, no próximo bloco, vocês vão poder se confrontar. Partindo do livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, onde Pedro trata de um tempo chamado restauração de todas as coisas. Convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Bom, em Pedro 3, do 10 ao 13, o apóstolo Pedro fala da purificação dos céus e da terra. Por que a noiva desce depois? Bom, primeiramente, o Senhor prendeu Satanás, o mesmo agora já está no lago de fogo, não tem atuação de demônios mais nenhum, a história do pecado morreu, acabou, a história do ímpio na terra também desapareceu. Então agora começa justamente o que já foi dito em Isaías 65:17, novo céu e nova terra. Quando o Senhor diz em 20 do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, então aí sim, essa noiva agora, que na glória, Cristo aqui no milênio, então essa noiva agora está pronta e preparada para, na cidade santa que de Deus descia do céu, cidade santa que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu marido. Então agora sim, tudo agora está pronto e preparado para receber a cidade santa e a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Que é a igreja, tá? Bom, esse é o ponto de vista nosso, como respeito profundamente a ponto do prezado pastor. Claro. Tá? Mas deixa eu só fazer uma perguntinha para o senhor, que o telespectador está fazendo. Mas a igreja já não estava aqui? Estava aqui, foi arrebatada antes da tribulação. Sim, mas ela não volta com Jesus? Um detalhe, nós podemos falar o seguinte, se ela, conforme Mateus 25:31, né? O Cristo na parousia, ele diz o seguinte, ele voltará e espalhará os seus anjos sobre a terra, para recolher quem? Os escolhidos dos 4 cantos da terra. Tá? No livro que eu estou escrevendo agora, nós estamos colocando o seguinte, contrariando esse princípio, se Cristo levou a igreja e deixou ela lá em cima, e ele voltou com os anjos justamente para inaugurar o milênio, porque a noiva vai voltar só depois dele. A cidade santa, que de Deus desce do céu, o chamado tabernáculo de Deus com os homens, no capítulo 21 do Apocalipse. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Então sim, nós cremos que essa noiva, com esse tabernáculo, para ter essa união, Deus e igreja na cidade santa, voltará no final do milênio. Enquanto que aquele dispensacionalista, como eu conheço alguns, eu não sei se é permitido aqui citar o nome de alguns deles. Claro, pode. Nós pegamos o livro de Antônio Gilberto, por exemplo,
Não é? E nós temos essa igreja subindo no arrebatamento e voltando 7 anos depois, no final da tribulação. Foi assim que eu aprendi. Tá certo? E chegando aqui essa igreja, reinando com Cristo 1000 anos após o juízo sobre as nações. Isso. Nesse milênio, nesse período de milênio, o que desce é somente a cidade santa para estar com a igreja aqui, depois do milênio. Mas Cidade Santa não é igreja? A cidade santa, não vejo igreja como cidade santa. Eu vejo igreja como igreja. E a cidade santa, o lugar da habitação de Deus com os homens. Por isso o termo, Deus com os homens. Tá. Na cidade santa, 21 do Apocalipse. Entendi. Quer dizer, mais ou menos. Não, é por aí, nós vamos caminhando para lá. Foi o que eu quis dizer. A gente vamos esmiuçar isso, né, a partir do próximo bloco. Então você entra no site www.vejamsó.com.br, vota na enquete. A enquete é bem direta hoje, diz assim: pelo que você sabe, isso significa o seguinte: por aquilo que você conhece de escatologia, você não precisa ser doutor igual os dois aqui, porque só tem os dois também, o conhecimento deles, né? Então, pelo que você sabe, com o conhecimento que você tem, a sua posição escatológica é pré-milenista, pós-milenista, ou amilenista, ou não sei. Eu não sei. Quer dizer, eu sei. Mas eu só não sei se a minha posição é muito certa. Mas, enfim, a gente vai ouvir os dois irmãos aqui e vai tirar as próprias conclusões. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e mandando um ósculo santo pro Ednilson Machado, lá de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, né? Foi ele que sugeriu o tema de hoje. Ele entrou, não sei em que lugar, pode ter sido no site, pode ter sido no Twitter, pode ter sido no Facebook. E ele sugeriu o tema de hoje, vai ganhar este presente aqui do programa Vejam Só. A fascinante cultura judaica do pastor Marcelo Oliveira, né, que de vez em quando vem ao programa, também ele é extremamente versado nas questões do Antigo Testamento e escreveu esse livro que tira ou fornece muitas informações, né, e tira muitas dúvidas a respeito do judaísmo que a gente conhece pelo Antigo Testamento. Existem várias questões muito bacanas, né? Por exemplo, quando eu manuseei o livro do pastor Marcelo, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eu sempre detestei genealogia. Aliás, eu não sabia por que Deus tinha feito Moisés perder tanto tempo escrevendo letrinha por letrinha daquelas genealogias monstruosas. E o livro do pastor Marcelo ajudou a entender coisas assim muito especiais sobre as genealogias. Existem muitas outras questões do pastor Marcelo. Então, se você tem interesse no livro do pastor Marcelo, pode entrar na internet, você consegue o site dele, né, o Davar Elohim, e pede o livro lá para ele, tá? Agora, se você quer ganhar um presente da produção do Vejam Só, você pode nos ajudar pelo site vejamsó.com.br ou pelo Twitter, né, o nosso endereço na twittosfera é @programa Vejam Só, e também no Facebook. Tá? Estamos lá, /programa Vejam Só. Mandou sugestão de tema, sugestão de convidado, foi pautado, você ganha o presente, tá bom? Muito bem, o tema de hoje é: por que a noiva de Cristo só desce do céu depois do juízo final? E a repórter Kátia Silva preparou uma matéria que apresenta o tema. Vejam só. A marcha nupcial começa a tocar. As portas da igreja se abrem e todos os olhares estão voltados para você. Um dos eventos mais importantes para uma pessoa, principalmente para a mulher, é o dia do seu casamento. Uma mistura de sentimentos como a alegria, o cansaço, a ansiedade e a expectativa fazem parte deste episódio da vida. Os matrimônios que acontecem dia após dia em nosso cotidiano não são diferentes dos casamentos espirituais. O noivo espera a todo segundo, ansioso por sua noiva. A figura do casamento, ou a chamada noiva, é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação entre Deus e o seu povo, a igreja. No Velho Testamento, por exemplo, alguns trechos bíblicos fazem referência à noiva da igreja.
Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. O mesmo simbolismo aparece em várias passagens no Novo Testamento. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É fato que existe uma grande expectativa da igreja quanto à volta do noivo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Mas por que será que a noiva de Cristo só descerá do céu depois do juízo final? Eu acredito que nas diferenças de opiniões, nós temos dois aspectos. Um deles em que Jesus volta ao arrebatamento, a noiva espera e depois do juízo ela desce. Eu acredito particularmente que no momento do juízo, quando Jesus voltar, nós vamos ter o reencontro de Cristo com a sua igreja e a noiva, e nós vamos ter a consumação. Então vai ser um momento único e não um momento posterior. Isso é o que discute o Vejam Só. Exatamente, é isso que discute o programa Vejam Só. E eu vou, então, pedir ao pastor José Carlos de Lima, ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Ipiranga, explica para nós, pastor, que eu fiquei meio assim, né? Que a gente está tão acostumado a ouvir o esquema, né? De que o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Isso daria início à grande tribulação com a manifestação do anticristo e do falso profeta. 7 anos com a segunda metade, onde Deus derrama toda a sua ira sobre os homens que rejeitaram e recusaram o evangelho, e que terminam com o cerco a Israel e a descida, a volta de Jesus para inaugurar o milênio, o reino milenar de Jesus, né? Onde ele vai lá em Jerusalém reinar durante 1000 anos literais e tal, com os salvos que tinham sido arrebatados. Mas o senhor fala que não, que a igreja vai continuar lá no céu? Jesus aqui e a igreja no céu? Nós colocamos duas posições aí. Desculpe. Tá? Duas posições. A primeira é justamente essa: a igreja continuar na glória e Cristo com os anjos descer para cumprir Mateus 25, 31 em diante. E dar-se-á depois o julgamento das nações, no final da grande tribulação, que é a 70ª semana profética de Daniel. Bom, essa é a primeira posição. A segunda posição é a igreja que subiu voltando com Cristo para inaugurar o milênio. Dar-se ao julgamento das nações, e nessa sequência Cristo prende Satanás por 1000 anos, e aí Cristo vai literalmente governar a partir de Israel, a partir de Jerusalém, juntamente com a sua igreja, com a sua noiva. Agora estou vendo os irmãos colocar aqui o seguinte: por que a noiva está descendo depois? Isso. Bom, essa noiva que está descendo depois daqui, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Não é a igreja, é a nova Jerusalém. É a cidade que recebe um título depois de Nova Jerusalém, tabernáculo de Deus com os homens. A expressão com os homens está ligada à igreja, e tabernáculo, a cidade de Deus. O versículo 10 do 21 confirma a mesma coisa. Me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, me mostrou a cidade santa. Não está mostrando a igreja, não está mostrando eu e o Senhor, a igreja, o ser humano que foi arrebatado. Está mostrando a cidade. Aquilo que Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Está mostrando agora essa cidade de Hebreus 12, onde o arquiteto e construtor é Deus. Não está mostrando a igreja. Porque eu estou vendo que o tema foi colocado que a noiva desce depois. Mas que noiva? A cidade ou a igreja em si, a eclésia de Cristo? Qual delas? Pelo que foi colocado aqui, né, é justamente a igreja. Não, eu não vou concordar com esse ponto de vista. Eu vou ficar nesse ponto de vista aqui. A cidade se deslocando do céu para determinado espaço. É uma moradia. Isso, uma moradia. Tá? Por isso nós temos bem claro aqui. Tá? Bem claro, acho que não. Não. Mas, enfim, mas pelo menos dentro do princípio do dispensacionalismo, né? Dentro desse princípio. Uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus
com os homens. O tabernáculo, lugar de adoração. Lugar de adoração. Com os homens. Quem são esses homens? A igreja do Senhor, que vai participar, que vai estar nessa cidade com o próprio Deus. Então segue a sequência do texto. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, versículo 3, enxugará de seus olhos toda lágrima. Aqui está. Tá. Deixa eu fazer a confrontação com o Bispo Hermes. Bispo, por que o senhor não aceita essa interpretação do pastor José Carlos? Por vários motivos. Entre eles, de acordo com essa interpretação, Jesus é bígamo. Ele tem duas esposas. Ele tem a igreja e tem a cidade. Aliás, este é o problema do dispensacionalismo desde a sua premissa. Porque qual é a premissa do dispensacionalismo? Deus tem dois povos na terra. Deus tem Israel, Deus tem a igreja. Só que o dispensacionalismo surgiu há 200 anos. Por 1800 anos, a igreja nunca creu nisso. A igreja sempre foi o Israel de Deus. Aí, a partir de John Darby, e essa visão acabou popularizada através das notas de rodapé da Bíblia de Scofield, se tornou hoje quase que unanimidade entre os crentes. Todo mundo fecha com isso e acabou, e ninguém questiona. Só que Cristo não é bígamo. Ele nem tem dois povos, ele só tem um, a igreja, que é o Israel de Deus, é a continuidade da descendência de Abraão, os da fé. E ele tem uma esposa, que é a Nova Jerusalém e que é a igreja. O nosso caro pastor leu até uma parte, eu quero prosseguir onde ele parou, né? Quando diz aqui, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, agora, não é depois, agora. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. Ok, aí um pouco mais adiante. E o que estava sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Então não vai cumprir, está cumprido. O tabernáculo de Deus entre os homens já está entre nós. Quando lá em João diz que o verbo se fez carne e habitou, no original, no grego, diz o verbo se tabernaculou. A igreja de Jesus é o corpo, é a extensão da encarnação de Cristo. Nós somos o tabernáculo de Deus com os homens. E diz mais aqui, um pouco mais adiante, sim, deixa eu ler uma outra passagem, lá em Hebreus, no capítulo 12, o pastor também citou Hebreus 12, só que no verso 22, o escritor sagrado diz, tendes, porém, chegado, não está no futuro, isso já está feito, tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, tendes chegado. Então não é algo que vai acontecer como sendo o último capítulo da história, é algo que já aconteceu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, que nós fomos ressuscitados com Cristo e agora estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, em Cristo Jesus, nós atravessamos os portões da cidade. E eu não quero acreditar que uma leitura ao pé da letra caiba dentro desse texto. Ser a cidade celestial é ser o embrião de uma nova civilização. A Nova Jerusalém é a amostra grátis, é o que Deus espera que a humanidade se torne. Então, a igreja de Cristo é o referencial divino para o mundo. É Deus apontando, como apontou para Jesus na hora do batismo, e disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje ele aponta para a igreja e diz, esta é a civilização com que eu sonhei. É o início, é o embrião da nova humanidade. Então, eu não creio que isso deva ser empurrado para o futuro, mas que isso já seja real hoje. Mas, bispo, no relato lá de Apocalipse, por mais figurado que ele seja, ele remete a uma realidade que a gente não enxerga e não vê hoje, nem nunca viu. Uma realidade totalmente nova, onde não há pranto, dor, luto, onde não há nenhuma manifestação do mal. Como bem disse o pastor José Carlos, o pecado acabou, a era do pecado eu gosto muito, pastor, de fazer uma ponte entre Apocalipse e as demais passagens bíblicas, sobretudo as epístolas paulinas. Por exemplo, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criação é. Não é nem criatura, é nova criação é. As coisas velhas se passaram, bate direitinho com o que está aqui. E tudo se fez novo. Mas nós não estamos vendo isso. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, nós cremos que esta realidade, apesar de já ser real,
ela vai se planificar no futuro, sim. Isto é, aquilo que hoje está oculto aos meus olhos, mas já o é por fé, um dia se manifestará, e essa manifestação se dará na parousia, isto é, quando Cristo se manifestar em glória. Então, o que hoje é latente vai se tornar patente, mas nem por isso deixa de ser real hoje. Tá. Deixa eu agora perguntar para o pastor Zé Carlos. Essa questão que o bispo colocou de Jesus ter duas noivas também me passou pela cabeça. Como que o senhor articula essa questão? A noiva de Cristo é a igreja ou é a cidade? A noiva de Cristo é a igreja, conforme 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2, tá? Onde Paulo diz que ele zela pela igreja com zelo de Deus para a apresentar como uma noiva ataviada ao seu esposo, Cristo. Bom, é isso aí, essa é a noiva de Cristo. A cidade de Jerusalém, essa nova cidade, recebendo este nome, não significa que Cristo vai abandonar uma pela outra e vencer. Não, significa tão somente que está sendo colocado para Jerusalém, a cidade de Deus, que Cristo estará com a igreja dele na cidade de Deus. Isso é o que literalmente nós estamos lendo aqui e cremos dessa maneira. Bom, agora tem um porém aqui em 8 de Romanos, por exemplo, tá? Que eu não creio que, conforme disse o prezado pastor, nesta visão, porque eu vejo aqui o seguinte, vejam só, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não se revelaram ainda, conforme desse ponto de vista aqui. Por quê? Até porque no arrebatamento vai ter que haver a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Então a ardente expectativa da criação, de um modo geral, aguarda ainda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, lá no começo, Adão, no caso aqui. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. É aqui que está o encaixe do milênio também, a restauração de tudo. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suportando angústia até agora. Então, geme, porque Paulo diz que a própria igreja também geme agora. Então agora vamos só, porque sabemos que toda a criação geme, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. O que nós temos agora são as primícias do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, a presença dele nas tuas orações. Hoje temos isso, mas a revelação dos filhos de Deus não se deu ainda na totalidade. Revelação no sentido de arrebatamento, de corpo glorificado, de corpo transformado. Dar-se-á depois, conforme a palavra nos diz. Especialmente o apóstolo João trata do assunto também. Então o que acontece? Então eu vejo aqui futurismo. Eu vejo tudo para o futuro para acontecer. Mas a igreja, ela tem a missão aqui na terra de quê? Primeiramente, a missão da igreja. A voz missionária da igreja. De pregar, de buscar almas. Como Cristo falou para Paulo, e Paulo relatou isso dentro de Festo, em 26 de Atos, 16 a 18. Para arrancar das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus. Então a luta da igreja, o trabalho da igreja é justamente esse. De fazer isso aí, a missão, a evangelizadora. Agora o futuro, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como é, o veremos. Então, milênio, vida de gozo e de paz, não é agora. Não tem como ser agora. Por quê? Porque a profecia diz isso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Depois eu vou passar essas perguntas para o bispo Hermes, que o senhor está fazendo um questionamento interessante aí com base em Romanos 8. O milênio é um período de gozo e de paz, ou o período de gozo e de paz é o estado eterno, que vem depois do juízo final? Isso é chamado de estado perfeito, né? O estado perfeito é o estado eterno, aquela eternidade com o Senhor, é diferente do milênio. O milênio, primeiramente, o que é o milênio? Do ponto de vista nosso, dispensacionalista, claro. Tá? Ela é simplesmente a 7ª dispensação. Por quê? Ela está depois da grande tribulação. O que nós temos no milênio? Nós temos Atos 3 e 21, a restauração de todas as coisas. Nós não temos ainda a plenitude da eternidade no milênio. Mas aquilo que era para ser no começo, teremos no milênio. Esse não é o nosso estado ponto de vista. eterno? Não, no estado eterno é muito superior a tudo isso. O estado eterno com o Senhor, depois do juízo final, depois de tudo, é muito superior a tudo isso. Então só para a gente compreender. Deus criou o Éden perfeito. Perfeito. Mas no estado eterno, o Éden vai ser fichinha. Não tenha dúvida. Até porque a carne e o sangue não podem reinar no estado eterno. Como é o estado eterno?
É aquilo que diz o Apocalipse 21. E eles o servirão Mas nós não para vamos todos. ressuscitar com o corpo? Sim, o corpo glorificado. Ué, Mas não um corpo carnal como o nosso aqui, mas glorificado. Não é um corpo que se cansa, que se transpira, mas um corpo glorificado, o mesmo corpo do arrebatamento, mas transformados seremos sim, todos. eu entendi. Entendeu? Bispo Hermes, a gente está na televisão, tem que correr, né? Romanos 8, esse texto da natureza que geme e tal, o senhor fala que, tudo bem, por mais que a gente olhe pela fé, mas quando a gente olha ao redor, a gente vê dor, sofrimento, angústia, né? Porque os filhos de Deus ainda não se revelaram. Como é que o senhor entende isso? Sim, sim. Eu acredito que a missão da igreja não é simplesmente ser uma agência que envia a gente para o céu. A missão da igreja é revelar na terra a vontade de Deus da maneira como ela é feita no céu. A missão da igreja é discipular as nações. E essa manifestação, essa epifania dos filhos de Deus, de fato vai se dar quando Cristo se manifestar em glória. Não tenha dúvida disso. Mas isso não significa que a obra já não foi deflagrada. Quer dizer, nós já somos agora novas criaturas. Já somos agora habitantes de uma nova realidade. Uma realidade reagrupada em Cristo. Diz lá em Efésios que na plenitude dos tempos, segundo Paulo aos Gálatas, é quando Cristo é enviado ao mundo, então a plenitude dos tempos não está no futuro, diz que na plenitude dos tempos Deus reuniu em Cristo, Deus fez convergir em Cristo céu e terra. Então eu não sou grego, eu não sou discípulo de Platão, eu sou discípulo de Cristo. Essa visão gnóstica, platonista ou platônica, que divide a realidade, o céu está em algum lugar por aí e a terra está aqui, isso é grego, isso é filosofia grega, isso não é Bíblia. Em Cristo, o invisível se faz visível, o espiritual agora é concreto. Então, em Cristo, céu e terra se reúnem. Por isso que em Apocalipse 21, João vê a Nova Jerusalém descendo do céu. Quer dizer, algo pertencente à realidade celestial, agora convergindo para esta realidade pé no chão. Então, eu acredito que o papel da igreja nesse ínterim é provocar uma mudança, uma transformação nesse mundo. Nós não estamos aqui simplesmente esperando um rapto, uma fuga, porque a gente não deu conta de fazer o que Cristo nos ordenou fazer, discipular as nações. Então, como pós-milenista, eu creio na vitória da igreja. Eu creio que aquele cavaleiro que aparece lá em Apocalipse, que muita gente pensa ser o anticristo, eu creio que é Cristo, porque ele sai vencendo e para vencer. Eu não creio na teologia do Rocky Balboa. O senhor já deve ter assistido muitos filmes do Rocky Balboa, do Stallone, que apanhava. No finalzinho do filme, quando o cara já está com o rosto todo desfigurado, aí ele vê alguém, lembra um episódio, ele levanta e vence. Hoje, a ideia que se tem é que Cristo vai vencer, mas na prorrogação. Cristo vai vencer depois do tempo regulamentar. Eu não consigo crer nisso. Eu creio que a igreja segue vitoriosa desde o início. E se nós fizermos uma recapitulação da história, nós conseguimos derrubar os regimes escravagistas, nós conseguimos valorizar a mulher. Quanta coisa melhorou. É que a gente nutre uma visão romântica do passado, como se nos tempos bíblicos, aquilo era uma maravilha. Era nada. Via lá as orgias em Roma sendo realizadas à plena luz do dia, e Paulo e os apóstolos tiveram que lidar com isso, e o evangelho prevaleceu. Roma caiu, a igreja se manteve, todos os grandes impérios definharam e a igreja está aí. Então eu não creio numa igreja foragida, numa igreja covardada, que quando diz Maranata, na verdade esse Maranata não é o desejo de ver Jesus se manifestar em glória, na verdade é, nos tira logo daqui, Senhor, que a gente está se perdendo. E vem cá, e ser luz do mundo? E ser sal da terra? E aí o nosso papel civilizatório para transformar as nações. Agora, transformar para quê? A visão que a maioria, infelizmente, parece ter, é que não vale a pena nos envolver com nada que pertença a esse mundo. O meu reino não é deste mundo, mas está aqui em Apocalipse. Os reinos de Cristo, os reinos deste mundo passaram a ser de Deus e do seu Cristo.
Então o reino não é deste mundo, no sentido de que a origem não é daqui, ele vem da realidade espiritual, mas o destino é aqui. O reino não é deste, mas é para este mundo, para transformá-lo. Então, pelo que eu entendi do seu sermão... Oh, perdão. Não, muito pelo É que eu fico motivado. Não, tá certo. Aliás, o senhor é o bispo Hildo. Conhece o bispo Hildo Melo? Não, pessoalmente. Metodista livre. Ele senta sempre nessa cadeira aí também. E fica inflamado e prega também. Deve ser a unção dele passando para mim. Ele também aqui. é pós-milenista. É o seguinte, pelo que eu entendi do irmão, aquilo que o pastor Zé Carlos mencionou, da manifestação dos filhos de Deus, lá em Romanos 8, ela não se deu por culpa nossa. Nós é que não estamos nos manifestando, nós é que estamos nos acovardando, nós que não estamos assumindo nosso papel e queremos dar uma descarga. É um espírito de gueto. É isso que o senhor quis dizer mesmo? Também. A gente vai esmiuçar tudo isso aí um pouquinho melhor no próximo bloco, tá? Deixa eu chamar o intervalo e a gente já volta para o bloco final do Vejam Só. Antes, peraí, eu tenho que mandar um ósculo santo, e o senhor também, para sua mãe, que é a nossa telespectadora. Sim, aproveitar e mandar um beijo especial para minha mamãe, que é a nossa episcopisa, fundadora da Reina, ao lado do meu pai, bispo Cecílio Carvalho Fernandes. Ela é Miriam de Carvalho Fernandes. E um beijo especial à minha queridíssima esposa, também pastora Tânia, aos meus filhos, e ao Rafael Tiago, que está aqui nos acompanhando, e a todos os reinistas, que é o povo da Reina, né? O povo que crê no reino de Deus aqui e agora. Para quem ficou aí, missionário Cecílio, é ele mesmo. Aquele que ordenou o missionário R.R. Soares, 40 anos atrás, ao ministério. É verdade. É ele que é o senhor é filho dele. Mais velho. Que bênção. Então, um ósculo santo aí para a irmã Miriam. Deus abençoe a todos. A gente já volta. De volta com o programa Vejam Só. Chegando ao terceiro bloco, você já votou na nossa enquete? www.vejamsó.com.br. Vai lá, vota na enquete. A enquete hoje quer saber se você é pré-milenista, amilenista, ou pós-milenista, ou não sabe. Tanto faz, né? Essa é a pergunta, tá? Vote na enquete e você pode ganhar os prêmios que a gente vai sortear. Hoje, quem vai te dar o prêmio é a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que, em homenagem aos tempos esportivos que o Brasil vem vivendo, com a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e tal, vai sortear uma dessas bolas para você. Mas a Agrade é uma academia não de ginástica, é uma academia de Bíblia e Teologia. Tem trocentos mil cursos lá para você, inclusive o curso de escatologia para quem quer se especializar nesse capítulo da teologia cristã. Para você ter informações sobre a grade, você no horário comercial, não agora, que não adianta, mas no horário comercial, de segunda a sábado, pode ligar para 0 operadora 11 3115 0819 ou entrar no site agrade.com.br, tá bom? Muito bem. Pastor José Carlos, em certo sentido, aquilo tudo que o senhor falou no bloco anterior, concorda com o bispo Hermes, na medida em que o papel do cristão é representar a igreja e tal, e aguardar a manifestação da volta de Jesus. A diferença é que ele quer que a gente faça tudo agora, para depois Jesus vir, que Jesus encontra o pacote pronto, por isso que ele é pós-milenista. Depois que a igreja tiver feito tudo, Jesus volta. O senhor é diferente, o senhor é pré-milenista, o senhor acha que Jesus tem de voltar para pôr tudo em ordem, não é isso? Positivo. Então, no caso, nós não teríamos uma dificuldade em dizer que Jesus ainda não está reinando, né? Que nós não temos como cumprir o papel que ele nos designou, precisamos que ele venha e nos transforme para que a gente possa fazer o que tem que ser feito? O papel que Cristo deixou para a igreja dele, primeiro, é brilhar como luz do mundo, como sal da terra, né? Isso fala do testemunho pessoal. Isso ele falou também. Fala do testemunho pessoal do cristão. Não, estou falando do bispo também falou isso. É verdade. E a missão secundária da igreja é justamente a pregação do Evangelho de Cristo para poder ganhar almas e formar a igreja de Cristo. O reino de Deus, falado por João Batista em 3 de Mateus, e Cristo confirmou no capítulo 4, depois do batismo dele, em certo sentido, já estava no próprio Cristo, curando, libertando, fazendo obras extraordinárias. O reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Bom, na oração sacerdotal, venha o teu reino. Agora nós temos uma visão do reino futurista. Lá adiante, venha o teu reino. Por enquanto,
o que a igreja faz aqui? A igreja, então, somente o papel que nós temos que fazer, fundamental, é isso, o testemunho e a pregação do evangelho. É isso do grande testemunho. Foi isso que ele disse para Paulo. Para isso eu te apareci, para te colocar como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando este povo das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Você não vai transformar o mundo na sua totalidade, porque isso não é o papel da igreja, transformar na totalidade. Você vai pregar e o homem tem o direito de escolha, de aceitar Jesus ou recusar. É por isso que a tribulação virá. É por isso que a última semana profética de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24, em dia até o 27, determina isso. Esse período de dor na terra, onde Deus primeiro vai tratar com Israel, conforme o capítulo 7 do Apocalipse, os 144 mil, capítulo 14 do Apocalipse também, onde Deus tem um particular, ele é a nação de Israel. Falando a mesma coisa de Zacarias capítulo 13 e capítulo 14. Enquanto que a igreja, que é um povo diferenciado, redimidos por Cristo, a promessa foi outra. A promessa foi justamente de arrebatamento, de tirá-los daqui, de arrancá-los daqui. Eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então Paulo nos explica isso justamente em Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Por quê? Nós temos ali um arrebatamento claro, uma ressurreição clara. A igreja de todos os tempos arrebatada ali, na ressurreição, e os vivos, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos com o Senhor. Pronto. Então o que acontece? Esse período de tribulação, a 70ª semana profética, vai acontecer sim. É a volta do relógio de Deus tratando agora com os filhos de Abraão, a nação de Israel. Tá? É o 31 de Jeremias se cumprindo no versículo 7. E será tempo de angústia para Jacó. É o chamado dia do Senhor por todos os profetas, como por exemplo o profeta Naum, Sofonias no capítulo 1 verso 15, Joel 2,15, o dia do Senhor, dia de juízo, o dia do Senhor difere do dia de Cristo, o dia de Cristo de Coríntios 1,7 e capítulo 15, 51 e 52, é justamente designa o quê? O arrebatamento da igreja. Peraí, e o que é o dia do Senhor? Não entendi. O dia do Senhor é uma coisa, o dia de Cristo é outra? Positivo, o dia de Cristo qual que é? A nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Cristo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, concernente o dia de Cristo, e a nossa reunião com Ele. Coríntios 1, versículo 7, no capítulo 1, a mesma coisa. Mas é que aí, quando a gente entra no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, atrapalha um pouquinho no versículo 3 a cronologia no versículo 3 do arrebatamento, porque Paulo fala, isso não vai acontecer antes do anticristo aparecer. Vem. É por essa razão que eu falo com os pré-tribulacionistas a esse respeito. Ah, o senhor não é? Eu sou pré-tribulacionista, mas eu tenho uma observação muito forte, sabe em qual teoria? No mid-tribulacionista. Então aí nós estamos concordando. Aí nós estamos concordando plenamente. Por quê? A menos que a revista corrigida esteja totalmente errada e venhamos nos utilizar agora da NVI atualizada, Scofield, e tem mais e a NTLH. Estas sim, essas falam do dia do Senhor e do dia de Cristo, de maneira diferenciada. Mas isso na verdade é detalhe. Deixa eu perguntar para o Bispo Hildo, ai, Bispo Ernest, né? Como é que vocês entendem essa questão do arrebatamento, da manifestação do anticristo, do falso profeta, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, porque são eventos bem claros nas epístolas de Paulo. E você, como é que vocês entendem? Concernente a isso, a gente segue a linha preterista parcial, que significa que muito disso já se cumpriu ainda no primeiro século. Então, a grande tribulação foi a tribulação experimentada pela Igreja de Jesus ainda no primeiro século, sob Nero e outros imperadores. Mateus 24, por exemplo, está falando da queda de Jerusalém. Isso fica claro. Jesus diz, não passará esta geração. Eu posso tentar aí buscar algum elemento hermenêutico para dar uma outra interpretação, mas é óbvio que ele está falando daquela geração. E naquela geração, Jerusalém caiu.
Então, a outra coisa, nós também não cremos na volta de Jesus dividida em prestações. Jesus virá uma vez mais, não mais que isso. E ele não virá uma vez para a igreja, outra vez para Israel, outra vez para... Não, ele aparecerá nas nuvens dos céus uma única vez. E nessa vez, nós, os que formos do Senhor, seremos arrebatados para encontrarmos com ele nos ares e de lá voltar. Não é de lá ir para qualquer outro lugar e passar não sei quantos anos, até porque quando você fala do céu, você está falando de algo atemporal. Como é que você vai medir anos no céu, 7 anos, 3 anos e meio, que seja? Então não há como, a meu ver, não há compatibilidade nisso. Então o arrebatamento vai acontecer sim, mas todo olho verá, não vai ser secreto. Todo olho verá quando nós nos encontrarmos com Jesus na glória e descermos com ele para que aqui aconteça a manifestação visível do seu reino. O seu reino já está entre nós. Jesus usa 2 parábolas muito interessantes com referência ao reino. Ele diz que é como uma pitada de fermento que aos poucos vai levedando toda a massa e como um grãozinho de mostarda imperceptível, que vai crescendo sutilmente até se tornar na maior das hortaliças. Então o reino de Deus está em franca expansão hoje, só que ele é discreto. É que nós temos aquela ideia, a gente associa os eventos escatológicos aos filmes de Spielberg, aquela coisa de Independence Day, sabe? Aquela manifestação, que coisa extraordinária, quando na verdade tudo relativo ao reino de Deus é muito discreto, está acontecendo sob o nosso nariz e nós não estamos percebendo. Bom, pastor Zé Carlos, voltando agora para o dispensacionalismo. O senhor é um dispensacionalista meio diferente dos que eu tenho visto. Inclusive, quando eu colocar o livro na mão do pastor Elias aí, o livro vai chegar na mão do senhor aqui com muito prazer, viu? Ah, o senhor volta. E nós vamos tratar dessa visão. É um pequeno ensaio escatológico. Tá, que nós estamos colocando. Porque, por exemplo, essa ideia sobre o tema de hoje, de que a noiva que aparece em Apocalipse 21:2 não é a igreja, mas é uma cidade, é, para mim, nova. Foi o senhor que criou essa interpretação ou o senhor bebeu na água de alguém? A gente vai bebendo pouco a pouco na água do Espírito e vai tendo as revelações. Sim, tudo bem, mas tem mais alguém que pensa assim? Não, acho que não. Dos que eu conheço, do Ato Pentecostes, por exemplo, difere um pouco, Antônio Gilberto também, Severino Pedro, ele quis diferenciar, mas depois voltou atrás. Eu mantenho essa posição, tá? Eu não vejo a igreja de Cristo receber o nome de Nova Jerusalém, não. Eu vejo a cidade de Cristo com esse nome. Assim como eu vejo também a primeira ressurreição, né? Apocalipse 20, versículo 6, quando trata, esta é a primeira ressurreição, tem uma diferença do que pensam os demais. O que é a primeira ressurreição para o senhor? Veja bem, o Apocalipse nos diz que são aqueles que na tribulação morreram e ressuscitaram. Aqueles que resistiram à besta, o sinal da besta, o nome da besta e a marca da besta. Esses morreram e ressuscitaram para reinar com Cristo 1000 anos. Se tem uma promessa para alguém concernente ao milênio, é justamente aqueles que morreram na tribulação, perseguidos pela besta, e que foram e ressuscitaram para reinar com Cristo 1000 anos. Isso aí está mais do que claro. É claro que os demais dispensacionalistas vão dizer assim que a primeira ressurreição trata-se desde Mateus 27, dos 51 e 52, e vai até Tessalonicenses 4:13, como nós citamos aqui. Que é a ressurreição de que Paulo fala. É a ressurreição na sua totalidade, na sua plenitude. Agora, que o feixe, no caso do primeiro molde da ressurreição, é justamente Mateus 27, né, 51 e 52. Bom, até discutir com o pastor essa questão também, e nós temos várias perguntinhas a fazer aí dentro, mas não é o caso agora, tá? Mas o senhor vai pôr tudo isso no livro. Nós vamos fazer uma briga boa ali dentro, viu? Eu acho. Uma briga muito boa ali eu dentro. acho que não, com certeza vai haver aí algum tipo de discussão entre os próprios dispensacionalistas. Isso. Até, pastor, desculpa, eu não cortei a sua palavra. Não? Até porque tem um assunto muito interessante. Não adianta, por exemplo, eu li o livro de R.C. Sproul, né? E ele trata de Stuart, de James Stuart, e ele fala muito do preterismo, né? A esse respeito. Então eu peguei todas as posições do Stuart, analisei todas elas, tá? Algumas partes eu concordo com ele, o que diz Mateus capítulo 24, né? O que se cumpriu em Israel e etc. E eu faço uma pergunta no livro assim, ó.
O que é possível você detectar de Mateus 24, que toca Jerusalém, com todo Israel, que morreu, que terminou no ano 70, e o que é possível para os gentios e para a igreja. O que é possível colher de Mateus 24? Bom, então aí eu trabalho essa questão no livro. Não tem como você levantar um estudo escatológico só no Apocalipse se o profeta Daniel não te acompanhar. Se você não tiver Daniel capítulo 9 na sua cabeça, não tem como você fazer um estudo proveitoso no Apocalipse. Entendi. Não tem como você dispensar Zacarias, Joel e as cartas aos Tessalonicenses. É isso que eu ia perguntar para o Bispo Hermes, porque, tudo bem, entendi a explicação que o senhor deu, o preterismo ajuda na questão da grande tribulação e tal. Mas como é que fica o relato da batalha final, lá em Apocalipse, que a gente chama de... Como chama? Armagedon. A batalha do Armagedon, quando a trindade satânica reúne todos os povos, marcham contra o povo de Deus, apesar de todos os avanços que o senhor disse que o povo de Deus tem e tal. Como é que isso é visto pelo pós-milenismo? O que é isso daí? Quando que aconteceu? Bem, nós acreditamos que com todo o avanço do Evangelho e com o triunfo da igreja dentro da história, com a cristianização da civilização humana, ainda assim o pecado persistirá na natureza humana. E este pecado, em algum momento, vai aflorar. E é nesse momento em que o pecado vier à tona, tentando provocar uma nova rebelião da sociedade humana contra Cristo, que acontece o que geralmente se chama Armagedon. Então, em linhas gerais, para não entrar em detalhes, é nisso que cremos. Haverá sim um último embate, mas mesmo neste último embate, Cristo prevalecerá como tem prevalecido ao longo da história em todos os embates. Mas eu gostaria... Mas será com a volta dele? Sim, sem dúvida alguma. Volta. Sim, ele vem em glória. Isso não é figurado? Não, ele vem em glória e todo olho o verá, não temos dúvida disso. Agora, outra coisa, como eu disse anteriormente, a premissa sobre a qual o dispensacionalismo é construído é de que Deus tenha dois povos. Aí, em cima disso, Jesus tem que vir duas vezes. Uma para a igreja, outra para Israel. Uma em secreto, no arrebatamento, outra visivelmente. E também, em função disso, teria que haver duas ressurreições. Uma ressurreição do justo, no dia do arrebatamento, e uma ressurreição lá no finalzinho, no juízo final. Mas a Bíblia que fala das duas Sim, mas olha o que Jesus diz sobre essas duas ressurreições. Está lá em João, no capítulo 5, verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui está falando da primeira ressurreição, relatada em Apocalipse. E a primeira ressurreição é espiritual. É onde Paulo vai dizer, por exemplo, em Efésios capítulo 2, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós temos participação nessa primeira ressurreição e por isso a segunda morte não tem poder sobre nós. Agora a outra ressurreição é a ressurreição física. Ele vai dizer na mesma passagem, olha que interessante. Não vos maravilheis, verso 28, não vos maravilheis disto, pois vem a hora, está no singular. Não são dois momentos. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus localiza as duas ressurreições na mesma hora. E que hora é essa? Quando ele vier em glória. No juízo final. No juízo final. Quer dizer, para nós, juízo final, arrebatamento, volta de Jesus... é tudo um único evento. Que é o último. Que é o último. E põe fim a essa ordem de coisas. Exatamente. Então, mesmo para o pós-milenismo, o estado eterno não é a continuação desse aqui. Bem. Eu peguei. Bem, quando Deus fez todas as coisas, a nota que ele deu foi muito bom. Ele não disse, dá para o gasto, depois eu me supero. Não, ele disse, muito bom. O pastor mesmo citou agora há pouco, lá em Atos, quando diz que convém, que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo. Certo. Então Cristo não vem como um incendiário, tacar fogo nisso aqui. Cristo vem completar a obra de restauração.
porque essa terra foi dada como herança aos filhos dos homens. O céu é do Senhor, diz o salmista, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Peraí. E o novo céu e nova terra? Sim, pois é, mas o novo céu e nova terra não vem do nada, como originalmente, como o céu e a terra originais. O novo céu e a nova terra vem a partir desse. Por isso que Paulo diz, e o pastor também citou lá em Romanos, que a criação atual geme com dores de parto. Opa, se geme com dores de parto é porque está grávida. Então essa terra está gestante de uma nova terra.